Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 2 de fevereiro de 24. E hoje o assunto é a situação dos bancos, né? Temos duas situações para analisar. A primeira situação é o mercado brasileiro. Saiu o resultado do Banco Santander e até o José Luiz, obrigado José Luiz, ele me mandou aqui uma sugestão, falar sobre o Santander. Sim, é um assunto importante porque o Santander, embora esteja tendo um resultado ainda bastante expressivo do ponto de vista de uma empresa normal, quero dizer, o resultado que ele teve em reais para o último trimestre do ano passado, qualquer empresa normal daria pulos, né, de alegria, mas o fato é que, por ser ele um banco, e um banco que atua no Brasil, o resultado não foi dos melhores. Tá? A gente vê que o resultado não está de acordo com o que deveria, analisando um número que é chamado é o retorno sobre o investimento, a rentabilidade do patrimônio do banco. Tá? A rentabilidade do Banco Santander ela ainda está bem próxima dos níveis mais baixos dos últimos anos, envolvendo pandemia, inclusive. E 2 bilhões pode parecer muito, claro, para mim, para você, para a empresa aqui da esquina, mas para você ter uma ideia, o Banco Santander teve um lucro de 2 bilhões no quarto trimestre, né? De 24, de 23. Você pode falar assim, André, mas quem tem um lucro de 2 bilhões num trimestre é para soltar rojão? É e não é. É e não é, porque não se esqueça do seguinte, por exemplo, a carteira de crédito desses caras é algo em torno da ordem de 700 bilhões. Quer dizer, esses 2 bilhões de lucro, para isso zerar e virar prejuízo, considerando que ele atua numa carteira de 700 bilhões, não custa nada. Uma oscilaçãozinha desfavorável que der nessa carteira, come o lucro inteiro do banco e já joga ele no prejuízo. Tá? É uma situação mais ou menos parecida com o supermercado. Quando você pega, às vezes, um resultado, faz tempo que eu não analiso, sou sincero em te dizer, mas quando você pega o resultado, por exemplo, de um grupo Pão de Açúcar, você olhava lá, sei lá, X milhões de reais. Muito bem, parece um número bom, né? Só que quando você vai ver, isso corresponde a uma margem líquida ali, será sobre as mercadorias, né? Uma margem líquida de lucro de 0,5%. Quer dizer, o cara está perigosamente próximo de entrar no vermelho. Uma coisa que der errado, adeus. Anula o resultado inteiro do cara porque ele atua em cima de uma base de dinheiro que é muito grande. Um volume de dinheiro que é muito grande. E essa é a questão do Santander. Né? Dizem que o Santander ainda está sendo afetado pela questão das lojas americanas. Aí já não tem como garantir, né? Já porque eles não abrem essas coisas no balanço mas eu particularmente acho que não é só Americanas, porque o varejo está muito ruim, está muito parado, a economia está muito parada, né? E o Santander, ele não tem como ele se dar bem se está todo mundo se dando mal, né? Se você é banqueiro e você depende que as pessoas paguem suas dívidas, convenhamos que você está numa época difícil da sua vida, né? Isso eu digo não só com base no que se vê aqui no Brasil, né? Hoje em dia você entra no Brasil em qualquer magazine, em qualquer shopping, isso é tudo parado, né? Eu não sei como é que tá aí pra você. Se você até quiser se manifestar aqui nas descrições, eu agradeço porque eu tô numa bolha aqui de São Paulo, né? Então, se você puder compartilhar como anda a situação aí no shopping perto da sua casa, se você está em outro estado, enfim, outra cidade, eu agradeço e acho que todo mundo ganha com isso, porque você começa a ter uma noção um pouco mais ampliada da realidade. Mas, tomando por base o que eu vejo aqui em São Paulo,
é claro que a economia está sofrendo muito. E o banco vai sofrer também, não tem como. Né? Aquela teoria de que banco ganha com a desgraça, não sei o quê, isso só existe na cabeça do PT, né? Ou de quem é do PSOL, de quem é adolescente de partido esquerdista. O banco, para se dar bem, ele precisa que o cliente esteja ganhando dinheiro, senão não vai. Não vai. Ele pode até um ou outro cliente, se não estiver bem, o banco pode executar uma dívida, tomar um terreno, tomar um imóvel, né? Uma máquina, mas ele não pode fazer isso com todo mundo. Né? É aquela velha história, banco não é imobiliária. Né? Se ele começa, você não pagou, ele pega o teu imóvel, o outro não pagou, ele pega o imóvel. Quando ele for ver, ele vira um imobiliário gigante. Né? Tem mais imóvel que o Vaticano. E aí, o que ele faz com esse imóvel? Com esse monte de imóvel? Vai pagar IPTU de todos eles? Quer dizer, é uma loucura. Ele precisa de grana, o banco precisa de dinheiro. Né? Então tudo indica que, na verdade, o Santander está realmente atolado até o joelho, né, na difícil situação econômica do Brasil, assim como todos os bancos estão. Né? Nenhum banco é louco de chegar a público e falar assim, olha, né, eu tô mal. Ninguém vai fazer isso. Mas a gente, acompanhando números, você percebe que a coisa. Você percebe assim que o trem descarrilhou e não estão conseguindo botar o trem no devido caminho, né, de volta aos trilhos. É nítido isso, é muito nítido. Tanto é que, veja, nos Estados Unidos, Europa, Japão, está surgindo novamente uma série de balanços com bancos tomando altos prejuízos. Por quê? Existe uma questão lá também econômica, né? Claro, o desempenho da economia ainda daquele jeito, mas lá agora já está entrando em cena a questão dos imóveis. Né? Boa parte dos bancos americanos e europeus e japoneses, eles emprestam dinheiro para você com base no seu patrimônio. Né? Você chega lá, apresenta uma folha com o seu patrimônio. Você pode ser uma pessoa física, jurídica, tanto faz. E imóveis sempre foram considerados uma boa garantia de empréstimo. Né? Isso, veja, nós estamos falando daqui das sementes da crise de 2008, tá? Se você prestar atenção, nós estamos revisitando uma crise antiga aqui. E por causa da pandemia, de tanto falar para as pessoas fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, a economia a gente vê depois, as empresas levaram a sério essa sugestão, fiquem em casa, foi todo mundo para casa, deram o seu jeito de aprender a trabalhar remotamente e agora ninguém mais quer voltar. Claro. Conclusão, você tem toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de empreendimentos imobiliários vazios em Nova York, Los Angeles, Tóquio está assim, né? Suíça está assim, várias cidades da Europa. Os caras simplesmente não querem mais voltar a trabalhar porque, óbvio, claro, veja, se você, vamos partir do princípio de que você, por exemplo, trabalha numa cidade complicada como é São Paulo. Se você for um profissional qualificado e o seu chefe chega, você está fazendo seu serviço remotamente, tá? Tá tudo bom, tudo bem, tudo andando, você entrega conforme as metas, tal. Aí um belo dia o seu chefe chega para você e fala: olha, a partir de amanhã a gente quer você aqui no escritório. Ah, mas por quê? Não, para ocupar o escritório, né? Para ficar. Se ele vier com uma desculpa furada dessa, eu aposto que a conta que você vai fazer vai ser a seguinte: você fala, peraí, pô, eu vou gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Se você for um profissional qualificado no mercado, você não vai aceitar isso. Você vai pedir demissão e vai para o concorrente, que deixa você trabalhar em casa do jeito que você tem trabalhado nos últimos tempos. Né? Então, isso está aumentando muito a disponibilidade de imóveis, muito imóvel vazio, e claro, além de tudo, calhou de acontecer o aumento dos juros. Né? Os juros estão em fase de ascensão. Conclusão, não vale mais a pena investir em imóvel? Pelo menos para eles lá já não está valendo mais a pena. Aqui a gente pode até conversar, mas no fundo também não vale. Né? Cai na mesma situação, basicamente. Você começa a ter muito imóvel vago, desocupado, aí o dono se desespera, põe à venda, e todo mundo põe à venda.
Aí o preço dos imóveis cai no preço dos imóveis. As garantias que você deu ao banco, baseado no seu imóvel, elas ficam com um valor de mercado inferior ao que deveria, né? Concorda? Digamos, você vai lá, pega um empréstimo de 100 mil. Aí o banco fala, ó, você precisa me trazer aqui bens para garantir esse empréstimo. Você vai lá, dá uma escritura de um imóvel que vale 200 mil. Tá bom, você pegou 100 mil, o imóvel tem valor de mercado de 200 mil, tá tudo ok. De repente, o valor de mercado desse imóvel cai para 50. O banco, não resta outra opção ao banco a não ser executar sua dívida, porque ele vai falar, olha, você me deu aqui de garantia um bem que agora vale 50 mil, seu empréstimo foi 100. Ou você repõe as garantias, coloca mais garantias para voltar ao patamar de 200, ou eu vou ter que te executar. E esse é o momento em que você provavelmente vai falar para o banco, então me executa, porque eu não tenho mais o que dar de garantia. O que eu tinha era esse imóvel. Os bancos estão executando, e isso está fazendo com que a pilha de prejuízos deles suba no telhado. Né? É isso que está acontecendo lá fora. Eu até vou deixar aqui na descrição um link também sobre uma matéria que saiu, acho que ontem, na CNN, falando a respeito disso. Mas é um fenômeno global. Né? Os bancos, de maneira geral, eles estão numa situação difícil. Né? Aquele folclore popular, né, de que banco sempre dá dinheiro e tal. Mais ou menos, né? Banco dá dinheiro quando as coisas estão mais ou menos em ordem. Quando a coisa avacalha e descamba, eles são dos primeiros a sentir a pancada. Né? Então, assim, o panorama geral é realmente complicado. Se você pensar lá fora e aqui, né? Aqui eu não sei até que ponto que essas coisas poderiam descambar em algo sério, porque são poucos bancos, né? Então, por exemplo, para o governo atual do Brasil, tudo que eles mais gostariam é que, por exemplo, um grande banco privado quebrasse, porque era uma oportunidade de chegar e estatizar e abocanhar mais um pedaço do mercado para o Estado. Então aqui eu não acho que isso teria grandes problemas para o depositante, mas lá fora a coisa é diferente, né? Lá fora a coisa é bem diferente porque você vê, os Estados Unidos hoje em dia, me perdoe se eu não estiver muito atualizado, mas é um país que tem por volta de 15 a 20 mil bancos. Você não salva uma coisa assim. É muita coisa, é muita gente. Né? Isso só Estados Unidos. Então lá a coisa já começa a complicar um pouco mais. Né? Dizem que esse fenômeno está sob controle, as autoridades, o governo, né? Que, como a gente sabe, não merece uma gota de confiança, tem dito que esse fenômeno está restrito a pequenos bancos locais e que isso não vai se espalhar pelo sistema. Não sei. Eu não digo nem que sim e nem que não. O que eu acho é que, por exemplo, se você ler a reportagem, você vai ver que o Deutsche Bank está enrolado. O Deutsche Bank não é um banco pequeno, né? O Deutsche Bank é o maior banco, é o maior player de câmbio do mundo. Então, se o Deutsche Bank está enrolado, não é só ele. A extensão disso é difícil prever, claro, mas essas coisas elas funcionam como uma pequena luz amarela, sabe? Não significa que vai explodir uma bomba amanhã, mas é uma coisa na qual a sua atenção deve ser depositada, pelo menos de quando em quando, sabe? Volta e revisita o assunto para ver como é que estão as coisas, porque para isso virar um incêndio não custa absolutamente nada. Né? Por razões mais ou menos diferentes aqui no Brasil, segue a mesma lógica. Né? Mercado, né? Mercado é isso. O que é mercado? Quando você... É a mesma coisa que você chegar na feira, né? Ou o preço dos alimentos vai estar mais caro ou vai estar mais barato. Não adianta, não é este feirante ou aquele feirante em particular. Todos. Isso é o mercado. Quando todas as barraquinhas estão passando pela mesma situação. Certo? Abraço para você, bom dia. Até mais.